Aqui do meu lado direito, eu tenho um botão chamado AutoSoma, onde ao clicar neste botão eu encontro diversas outras funções que também podem ser localizadas aqui neste botão chamado Inserir Função. Ao clicar neste botão, ele vai abrir uma biblioteca de funções, que está organizada por categorias. Existem aqui dentro diversas funções, desde funções que trabalham com a parte financeira, com data e hora, matemática e trigonometria, estatística, pesquisa e referência, e entre outras funções que ao decorrer deste curso você estará conhecendo exemplos e implementando em tabelas administrativas. Bom, vamos lá ao exemplo da aula de hoje. Eu retirei uma imagem da internet de um pequeno orçamento doméstico. Neste orçamento doméstico, nós temos uma receita, um salário, nós temos o campo das despesas e os valores destas despesas, o total dessas despesas e o saldo líquido, que é o que vai sobrar com relação ao salário e às despesas durante aquele determinado mês. Este orçamento doméstico ele pode ser aplicado em cada planilha diferente. Tá? Então eu tenho aí uma pasta de trabalho onde eu posso ter aí diversas planilhas que fazem um controle anual, controle mês a mês dessas despesas. Aqui na parte inferior eu tenho renomeado aí a minha planilha com o nome de planilha 1. Tá? Então se eu quiser renomear, eu posso clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse e colocar o nome aí do mês que você está fazendo aquele orçamento, tá? Ou está contabilizando o fechamento daquele mês. Então agora nós estamos no mês de agosto. Eu coloco agosto. Se eu quiser inserir uma nova planilha, eu clico nesse sinal de mais. Ele automaticamente insere para mim a planilha 2 e eu clicando em agosto eu volto na mesma tela que eu estava anteriormente. Para renomear de uma outra forma, eu posso clicar com o botão direito também em cima da planilha e clicar na opção renomear. Então eu vou colocar lá setembro. E assim sucessivamente com as demais planilhas que eu quiser ou desejar inserir dentro da minha pasta de trabalho. Voltando aqui na planilha com o nome de agosto, então nós vamos pegar como referência essa planilha aqui, né? Essa imagem que eu retirei da internet. Nós temos, visualmente olhando para ela, duas colunas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 linhas. Okay? Eu posso trabalhar aqui em qualquer posição dentro da minha planilha. A forma como nós vamos configurar a nossa página, como nós vamos visualizar, como nós vamos imprimir este documento, eu vou mostrar para vocês no término do nosso trabalho de hoje, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui essas células H e I para trabalhar com o título. Como nós já tínhamos visto anteriormente no início do vídeo, ao conhecer as opções e as ferramentas, nós temos este botão chamado mesclar e centralizar. Para o título, nós vamos precisar utilizar essa ferramenta, porque nós observamos aqui que o título está ocupando o espaço de duas colunas, mas é como se eu identificasse visualmente ela estando em apenas uma coluna, ok? Então eu selecionei as células H e I, vim aqui no botão mesclar e centralizar. Agora que eu cliquei neste botão é que eu vou escrever o meu título, tá? Então, orçamento doméstico. Sempre que eu terminar de digitar alguma informação em uma célula, eu aperto Enter. E aí você percebeu que a dimensão da largura da minha célula ainda não é suficiente para poder exibir o meu título. Então o que eu vou fazer? Ao passar o mouse
entre uma coluna e a outra, neste caso aqui entre I e J, tá? Então sempre quando eu vou dimensionar uma célula anterior para a próxima, eu tenho que clicar no meio destas células. O que vai acontecer? Para o lado esquerdo, para o lado direito, quer dizer, eu consigo aumentar a dimensão da largura, e para o lado esquerdo eu consigo diminuir caso eu necessite de aumentar essa largura, ok? Então vamos aumentar só um pouquinho. Eu já consegui aqui então aumentar a coluna para que aparecesse o meu título, Orçamento Doméstico. O próximo eu vou fazer da mesma forma, seleciono as duas. Você pode perceber que sempre que eu estiver clicando com o botão esquerdo na primeira célula, eu vou pressionar o meu botão esquerdo e arrastar para o lado direito. O primeiro quadradinho ele vai ficar em branco mesmo, como se eu não estivesse selecionando. Mas isso não quer dizer que ele não esteja selecionado, tá? Ambas as células estão selecionadas, tanto a H como a célula I também, ok? Então eu venho aqui, mesclar e centralizar, escrevo o meu subtítulo, que é Receitas. Você pode perceber o nome do botão, né? Mesclar e centralizar. Automaticamente, o que ele fez com o meu subtítulo, Receitas? Ele colocou bem no meio aí, como referência dentro da minha célula, ok? Então aqui eu vou para o próximo, salário. Vou digitar o valor, 2.500. Por que eu estou digitando desta forma? Este valor 2.500. Você vai perceber que aqui na barra de opções, dentro da página inicial, eu tenho um botão que faz com que justamente eu tenha aqui o símbolo moeda, coloque a casa do milhar e coloque a vírgula para separar os dois zeros aí, né, para poder colocar a casa dos centavos. Então eu não tenho a necessidade de vir aqui e digitar 2.500,00. E essa aqui é uma outra dica que eu passo para vocês: não façam dessa maneira, tá? Sempre coloquem os valores para depois ajustar aqui no formato do número, né? Então, se ele for em formato moeda, você vem aqui e seleciona o formato moeda, ou se for em algum outro formato diferente, você vem aqui na parte superior onde está escrito geral e escolhe o formato que você deseja, ok? Caso você coloque de forma manual a casa do milhar, a vírgula, vai acontecer de quando você aplicar as funções, como por exemplo soma ou entre outras funções matemáticas, do Excel não reconhecer esse ponto e atribuir um erro ao resultado. Então não faça dessa maneira, ok? Digitei aqui na parte de cima 2.500. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no lado direito, desculpem, aqui no meio da barra de ferramentas, e venho neste botão aqui, ó, formato de número de contabilização. Ele tem o símbolo formato de dinheiro, né? E olha só o que acontece quando eu clico nele. Ele já colocou para mim os valores, né? O valor certinho com a casa do milhar, a vírgula, colocou os dois zeros. Então eu não preciso digitar isso manualmente, isso economiza tempo também, ok? Dentro dessa ferramenta eu tenho os estilos que eu posso atribuir para esse meu número, tá? Então, dentro de formato de número e contabilização, eu também tenho o formato moeda, tá? Qual que é a diferença entre os dois? Você pode perceber que a minha formatação aqui do número, ele está mais colado com os numerais, o símbolo moeda está mais colado. Então essa seria a diferença entre os dois, de eu atribuir um formato moeda e de eu simplesmente vir aqui e clicar nesse formato de número e contabilização, ok? Então continuando,
eu tenho as minhas despesas. Eu vou digitar normalmente, mesmo que ultrapasse a largura dessa coluna. Então eu posso me preocupar primeiro em alimentar essa minha tabela, em inserir os dados, para que depois eu trabalhe com a questão da formatação dessas informações, com a distribuição das linhas, com a questão de largura da coluna. Ok? Então, essa questão de formatação, a gente se preocupa só depois que a gente tiver concluído aí a questão de alimentação da tabela. Olha só que observação importante, pessoal. Vocês perceberam que eu digitei supermercado, a palavra condomínio, combustível e plano de saúde automaticamente ultrapassaram a largura da coluna H. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ter feito o processo anterior, quando eu digitei o título orçamento doméstico e onde eu vim aqui, cliquei entre uma coluna e outra com o botão esquerdo, eu fiz isso aqui, arrastei, correto? Eu posso também fazer o outro processo que ele automatiza a questão de aumentar a largura da coluna de forma por ela mesma, automática. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar agora entre H e I e essa coluna ela aumentou de forma proporcional à largura dessa coluna. Ok? Vou digitar os valores, 430. Outro detalhe importante com relação aos números inteiros, eu estou digitando aqui sem a vírgula e sem os dois zeros. No caso de eu pegar um número que tenha os centavos, o que eu vou fazer? Tá? Vamos imaginar aqui que este valor aqui seja de R$300,75. Neste caso eu vou ter que intervir aqui, colocar os 300, a vírgula e os 75 centavos, ok? Só neste caso. Nos demais, basta você digitar o número inteiro, ir lá no formato de número e contabilização, que é aquele botão que fica aqui nessa barra de ferramentas, que tem o símbolo do dinheiro. Ó. À medida que você clica nele, ele já coloca os dois zeros e já coloca o símbolo moeda para você. Ok? Então, eu vou corrigir aqui, vou voltar o valor de 300. Eu preciso vir aqui de 1 em 1 e colocar o formato de número e contabilização? Eu não preciso. Eu posso digitar todas as informações, como eu havia comentado, para depois trabalhar com formatação. Então eu seleciono com o mouse, com o botão esquerdo, todos os números, da mesma forma como estou fazendo aqui. Venho neste botão e clico no estilo moeda. Perceba que ele já colocou os dois zeros e colocou para mim o símbolo moeda. Se eu quiser o símbolo moeda mais juntinho com esses números, eu posso vir aqui na parte superior e escolher o formato moeda. Tá? Eu posso alinhar esses dados dentro do meu quadradinho, dentro da minha célula, alinhando ao meio. Tá? Eu posso alinhar no meio da célula também. Tá? Então, a questão do alinhamento eu posso trabalhar dessa maneira. Não gostei dessa maneira, prefiro trabalhar com esse formato de número e contabilização. Posso também, fica ao seu critério, ok? Depois que eu terminei de preencher as despesas e os valores, o que eu preciso agora? Preciso de um campo chamado total das despesas. Preciso de um outro campo chamado saldo líquido. Venho aqui entre H e I
na coluna, tá, pessoal? Ou seja, aqui onde tem a referência das letras e não aqui, ó, entre um quadradinho e o outro, tá? Tem que ser na coluna. E clico duas vezes para que ele aumente de forma proporcional. Bom, agora é o seguinte, para que eu chegue nesse valor aqui de 2160, eu preciso fazer um cálculo matemático. Eu preciso aí fazer a soma de todas as despesas aí ao longo deste mês de agosto com relação a essas informações. Então, existem aí duas maneiras diferentes, até mais do que duas maneiras de fazer a soma desses valores, ok? Eu posso, de forma resumida, vir aqui, selecionar essas informações, vir aqui no autossoma e escolher a função soma. Ele já fez o cálculo aqui para mim do resultado que apareceu aqui no nosso exemplo, que é 2160. Se eu quisesse acrescentar uma outra despesa dessa tabela, ele faria a soma para mim de forma automática? Ó, vamos lá, vamos inserir uma outra despesa qualquer aqui. Sempre na última célula, antes do valor total, você vai clicar com o botão direito do mouse, vir aqui na opção inserir, e aí eu vou na opção linha inteira, ok? Pronto, ó. Ele colocou, inseriu uma outra linha aqui para mim, acima da última despesa que eu havia colocado. Então eu vou colocar aqui, acrescentar uma despesa internet. Então, aqui vou colocar R$100. Perceba que automaticamente o meu resultado final se alterou, ok? Então se eu clicar duas vezes no meu resultado final, vai aparecer a função, a fórmula que foi utilizada para que fosse realizado esse cálculo. Então ele selecionou aqui para mim todo o intervalo de I5 até I14, né? Ou seja, tudo que tiver dentro desse intervalo, ele vai pegar e vai realizar a soma e atribuir o resultado nessa célula I15. Okay? Então, tudo que tiver antes do resultado, eu posso sem problemas nenhum fazer a alteração dos valores e posso acrescentar valores extras para que ele automaticamente atualize a soma aqui neste campo. Se eu mudar aqui o telefone e colocar uma despesa de 300, aumenta lá o meu total da despesa. Se eu voltar a colocar 10, também ele atualiza o total. Okay? Vou voltar aqui para 50 e vou retirar essa última linha internet. Clico com o botão direito do mouse em cima da célula, da linha que eu quero retirar e vou no botão excluir. Clicando nessa opção, vai aparecer essa janelinha me perguntando se eu quero excluir uma linha inteira ou uma coluna. Olha só o que acontece se eu for clicar na opção coluna. O que aconteceu? Ele removeu todos os itens daquela coluna em específico. Então eu não quero que isso aconteça, eu quero que apenas se tire aquela linha daquele intervalo. Então eu vou voltar aqui em cima, tem um botãozinho com a seta para trás, que é o desfazer, ou simplesmente o comando de atalho no teclado, Ctrl Z, e ele volta com as informações que eu tinha feito anteriormente. Okay? Então eu quero só excluir a linha, botão direito, excluir linha inteira. Ok. Tá, então voltamos aqui com o padrão que a gente tem neste exemplo. Eu quero que o resultado fique aqui onde ele teria que ficar, no campo total das despesas. Então o que eu vou fazer?
eu vou clicar no quadradinho que estava na parte superior e arrastar ele para a parte de baixo, ok? Vamos lá. Outra função que a gente precisa atribuir dentro dessa pequena planilha é o saldo líquido. Na matemática é uma conta de subtração. Subtração do que pelo que? Do salário, que é considerado uma entrada, e as despesas, que é a saída desse capital, desse dinheiro. Né? Então, toda função no Excel, quando nós estamos digitando ela de forma manual, nós precisamos acrescentar o sinal de igual, tá? Símbolo obrigatório para as nossas funções no Excel. Então, igual, eu vou clicar em cima do valor, que é 2.500. No teclado de números, eu vou procurar pelo símbolo de subtração, que é o sinal de menos, e vou clicar em cima do valor total das despesas, que é 2.160. Percebam que eu não precisei em momento algum digitar os valores.